Gente, abra a Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 13. Eu vou ler na NVI, tá bom? Quem achou? Então vamos ler junto. Não, junto não, eu vou ler e vocês acompanham. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por nos reunir como igreja. Jesus, eu quero que a gente possa ter uma experiência com a tua presença, com a tua palavra hoje. Nos ajuda, Jesus, a ouvir do Senhor. Ajuda os meus irmãos, os meus amigos a ser apreendidos pela sua palavra, ser fascinados pela sua palavra. Espírito Santo, eu peço que o Senhor atue nos nossos corações enquanto falamos do Senhor, que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, para que eu não atrapalhe a sua palavra, para que eu não impeça a tua palavra de dizer o que ela quer dizer, o Senhor de dizer o que o Senhor quer dizer, de entrar na sua frente e tentar tomar de alguma forma, em alguma medida, a sua glória, que o Senhor receba toda a glória. Que em nome de Jesus nós estejamos mudados, transformados pelo Senhor. Amém. Obrigado. Então, eu e Tiane, a gente estava de férias, né? Nossas primeiras férias desde, assim, sempre. Mas foi muito boa, assim, as nossas férias, o que a gente experimentou, o que Jesus falou com a gente, Jesus falou comigo. Mas assim, a gente, nesses dias de férias, a gente rodou mais de 2.000 quilômetros. Porque a gente pegou o Uno e foi para o sul, e daí eu fui em várias cidades, eu fui ver o Michel, eu fui ver o Mark e a Cat, eu fui ver o Farley, eu fui ver... levei a Tiane para conhecer minha amigona Roberta Vicente. Abraço, Roberto. E o Alan. Cara, foi em um monte de lugar, a gente rodou uns 2.000 quilômetros com o meu belíssimo carro. E assim, eu não sou dos mais exímios motoristas, não. Eu não sou o Brian, eu não sou o Dominique Toretto. Eu dirijo com as costas para frente, assim, eu dirijo parecendo uma senhora. Então eu não sou... Obrigado. Eu não sou o mais exímio dos motoristas, não. Mas eu vou bem na estrada, sou cuidadoso. Esse meu negócio de dirigir com as costas para frente, para ficar prestando atenção, assim, eu não consigo dirigir relaxadão, assim, a menos que eu tivesse uma X1, é claro. Mas teve uma viagem, um trecho da viagem muito específico, que a gente veio de Florianópolis e a gente passou em Balneário, deixou o Mark e a Cat... foi na casa do Mark e da Cat, daí a gente foi para Curitiba. A gente ficou uns dias em Curitiba com o Farley, uns 3 dias. E a viagem de volta de Curitiba para cá, a gente falou assim, a gente saiu de lá, eram umas 3 da tarde, Tiane? Eram umas 3 da tarde. E a viagem estava, na minha cabeça, eram 5 horas. Na hora que botou no GPS, ficou 6h30. Aí, eu falei assim, cara, vamos tentar esticar para não pegar tanto o trânsito de São Paulo. E daí, deu aquela esticada e eu queria parar. A gente, geralmente, quando a gente faz uma viagem assim para mais de 6 horas, para mais de 5 horas já, a gente já faz pelo menos uma parada, 2 paradas para ir no banheiro, comer alguma coisa. Só que no trecho de Curitiba para cá, não tinha uns postos legais. Eu gosto de parar no Graal, assim, para ir no banheiro, um negócio mais organizado, né? E daí, quando eu percebi, a gente estava passando do único Graal que eu tinha visto do caminho. Não deve ter um só, mas do único que eu vi. Então a gente falou assim, cara, só está faltando 2 horas, eu acho, está faltando 1h30, então vamos tocar direto. Então a gente tocou direto de Curitiba até São Paulo. E daí no início da viagem, quando a gente está saindo da cidade assim, geralmente demanda um pouquinho mais de paciência. Mas quando você chega na rodovia e você pega a faixa da esquerda, você sente que você começou a viagem realmente ali. Quem já pegou estrada dirigindo aqui? Quem nunca pegou estrada dirigindo? Bastante gente. Mas quando você entra na faixa, quando você entra na rodovia, aí você pega o limite ali da rodovia, que no Uno é em torno de 60, 70. Não, ele vai bem. Chegou em 110, ele começa a tremer já.
mas é uma configuração de proteção, ele consegue mais. Só que quando você entra na faixa da esquerda ali, você dá aquela pisada, faz a terceira gritar, e você entra no ritmo da rodovia, você se sente na viagem. Bom, a viagem começou. E no início da viagem ali, eu e Tiana, a gente costuma dar uma poupada na música para a gente não enjoar da música ao longo do caminho. Porque vai repetindo, você começa a enjoar. A gente não ouviu muito podcast nessa viagem, não, porque eu não estava a fim de aprender nada. Então era só música. E daí a gente ficou meio em silêncio, sem música, né? Daí conversa alguma coisa, fala de como foi a viagem e tudo mais. E daí, no primeiro momento, você está animado ali, né? O motorista está completamente atento, durante o dia ainda. Daí vão passando as horas de viagem, eu como motorista que sou. De repente, você está ali na faixa da esquerda, dando uma pisada, você está tranquilo, você está atento, né? Porque, não sei, eu fico muito atento quando eu estou na faixa da esquerda. Às vezes tem uns caminhão que você vê que está um muito atrás do outro, assim, e o caminhão não tem setas, a gente tem que acostumar com isso. E ele faz assim, ó. E entra, e ele não está preocupado se vem alguém na faixa da esquerda. Ele só entra. E daí eu fico atento nisso e tal, e de repente eu estou ali, estou andando, estou dando o meu melhor, e chega uma Mercedes, um caminhão trucado, um 1113, carregador de caçamba, atrás de mim. A Tiane, ela não dorme, né? Ela fica cuidando. E ela fala assim, ai. E daí Aí eu estou andando normal na faixa da esquerda e o caminhão está assim, ó. Eu falei assim, meu Deus. Daí você é forçado a entrar para a faixa da direita, né? Quando não é um caminhão, quando é tipo assim um Fiesta, mexe. Quando é um Fiesta dando luz alta, assim, dando seta para a esquerda, assim, falando assim, ó, vamos meu filho, vamos. Você consegue ouvir o motorista de dentro do carro dele gritando assim, sai da minha frente, pé de breque. Vocês já ouviram essa expressão, pé de breque? Mas o Uno está dando o melhor dele. Às vezes é uma subida. Você detecta quando é uma subida, quando você está em terceira, pisando fundo, e o carro está a 60. Ainda, ele não vai. E é desesperador. Às vezes vem uma BMW, a gente tem um pouco mais de respeito por BMW, Mercedes, uns carros. Mas assim, você é forçado a entrar para a faixa da direita, mas assim como o orgulho fala alto, eu ainda tento dar uma reduzida na marcha, pisar um pouco mais fundo, e falar assim, meu filho, eu tenho o direito de estar aqui, não é porque eu sou um Uno que isso aqui é uma bagunça. Pode até ser bagunçado, mas tem gerência. Sabe, tipo assim, eu sou um automóvel também, eu tenho o direito de estar nessa faixa. Isso até a metade da viagem. Quando você chega no último terço da viagem, assim, principalmente nesse trecho que a gente já estava no final da tarde, e, cara, absurdo que eu vi de queimado, que a gente viu de queimada no caminho, tá uma loucura mesmo. Mas vai chegando no final da tarde, assim, e tudo mais. Eu já estava andando, teve uma hora que eu entrei para trás de uma Amarok, assim, eu falei assim, cara, eu vou ficar no ritmo dessa Amarok, eu gostei dela. Porque eu estava começando a entrar voluntariamente para a faixa da direita. Eu não estava mais sendo forçado a entrar para a faixa da direita, como se, porque estavam dando luz alta, o carro estava colando em mim, estava me apavorando. Teve uma Hilux que eu quase infartei, que foi a pior, assim. Mas eu já estava entrando voluntariamente para a faixa da direita. Eu precisava dar uma descansada, sabe? Quando eu entrei para a faixa da direita, eu fiquei acompanhando o ritmo da Amarok. A Amarok passava um caminhão, eu ia atrás dela. Acho que ele achou que eu estava seguindo ele. E daí ela entrava para a faixa da direita, eu entrava junto. E a gente ficou ali num ritmo bom. Cara, e quando eu entrei, eu percebi que meus ombros fizeram assim, ó. E daí eu percebi até que meu ombro estava doendo, de tanto tempo que eu estava tenso, assim, no volante. E daí eu consegui umedecer os olhos um pouco, sabe? Dar aquela piscada, assim, mais longa, aquela reta boa para dormir. Brincadeira. Dar aquela piscada nos olhos, assim. E dar aquela relaxada. Consegui, apesar de alguns trechos estar com muita queimada, assim, mas tem uma parada que é meio paradoxal, né? Que o pôr do sol vira uma loucura quando o tempo está, assim, poluído, né? Fica vermelhão, assim. E eu consegui olhar um pouco mais para a estrada e, sei lá, curtir um pouco mais a viagem, além de só pensar que eu precisava dar uma acelerada. Quantos minutos eu vou salvar se eu der uma pisada aqui na faixa da esquerda? Eu fiquei um bom tempo ali na faixa da direita,
descansando. Eu encontrei um lugar mais calmo, não tinha ninguém. Se alguém quisesse me ultrapassar, era só ir para a faixa da esquerda e me ultrapassar. Na faixa da direita, eu encontrei um ritmo no qual eu conseguia dirigir. Eu estava indo para o meu destino, mas eu encontrei um ritmo que era meu. E quando a gente pensa a respeito disso, e esse versículo que eu li de Atos 20, no versículo 13, o que está acontecendo aqui é o fim da segunda viagem de Paulo, está no último trecho. E esse versículo me chamou muita atenção, porque durante a viagem eu não estava pensando em nada do que eu vou pregar aqui para vocês. O título da mensagem hoje é Andando com Jesus na faixa da direita. E quando eu estava na viagem, eu não estava pensando em nada disso aqui. Eu estava bem cansado, inclusive. Eu só queria realmente chegar em casa. Mas quando eu cheguei em casa, no último dia, no dia 12, nas últimas horas das férias, assim, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa nas últimas horas das minhas férias. E eu fui ler um texto que eu já estava para ler, que o título é Walking with Jesus in the Slow Lane, andando com Jesus na faixa lenta, andando com Jesus na faixa da direita. E o autor ele fala desse texto de Atos 20, e Paulo ele está passando ali pela Grécia, e num determinado momento, Lucas é quem está escrevendo, e Lucas fala assim, nós fomos até o navio e embarcamos para Assos. Mas Paulo, ele escolheu ir a pé. A pergunta é, por que é que Paulo escolheu o caminho mais lento? Por que todo mundo foi de barco e Paulo ele escolheu ir andando? E a distância entre o lugar onde eles partiram, onde Lucas partiu, e a cidade de Assos, é mais ou menos 60 quilômetros. Dá um dia e meio, até 2 dias de viagem a pé. Alguns comentaristas eles vão ser um pouco pragmáticos. Eles vão falar que, na verdade, Paulo ele foi pragmático, porque comprar a passagem do navio era muito mais dispendioso, era muito mais difícil. Paulo foi a pé porque ele foi cortar caminho. Só que a parada aqui, eu falei que são 60 quilômetros, mas a realidade é que entre as cidades são mais ou menos 30 quilômetros. Mas a estrada não é direta. E o lugar por onde Paulo foi, nessa estrada que não é direta, que dá 60 quilômetros de caminhada, passava pela costa. Basicamente, Paulo foi de uma cidade para outra andando pela praia. E ele foi sozinho. Não tinha ninguém com ele. Paulo não estava no meio de uma missão. Sabe, ele não tem que ser o mais pragmático possível. Ele não tem que ser o mais prático possível, porque em determinado momento ele manda a galera que está com ele na missão de navio e ele decide ficar sozinho. Porque Paulo decide ir a pé. Porque Paulo ele decidiu andar um pouquinho na faixa da direita. E a realidade é que nós precisamos aprender a andar na faixa da direita. Nós precisamos aprender com Jesus a não ser forçados para a faixa da direita, mas a aprender a voluntariamente nos submeter a um ritmo mais lento do qual a gente está acostumado. Tem 5 pontos que eu queria tratar a respeito disso hoje. E o primeiro deles é o que ir para a faixa da direita, o que andar com Jesus na faixa mais lenta nos proporciona durante a jornada. O primeiro deles é reconhecer as nossas próprias limitações. Reconhecer as nossas próprias limitações. Porque, gente, eu não sei se vocês pegaram, mas não é que simplesmente eu tenho Uno. É que nessa história eu sou Uno. Então isso quer dizer que as minhas limitações são grandes. Assim, Uno vai onde você precisa, ele vai ser resiliente, o motor dele vai aguentar legal. Eu estava sem trocar óleo desde 2020. Troquei agora e andei 2.000 quilômetros. O bicho tá uma bala, filho. Ele aguenta. Ele não dá muito custo de manutenção, você não vai ter muito custo de manutenção. Meu pai bateu o motor de um Renault lá em Campo Grande. Ficou
Cara, ficou caro. Ficou caro. Nada contra a Renault. E Peugeot também, nada contra. Mas quem tem, sabe. Não dá muito custo de manutenção, é tudo isso, mas calma lá. Ele continua sendo um Uno. Então, quando ele é apertado por um Fiesta, 1.6 na faixa da esquerda, ele não tem muito o que fazer. Ele precisa reconhecer a sua própria limitação, ou ele precisa empacar o caminho do Fiesta, porque ele não consegue andar nessa velocidade. E quando eu falo que eu não simplesmente tenho um Uno, mas eu sou um Uno, eu estou falando de verdade, da realidade e da profundidade das minhas limitações. E às vezes, por vezes, nós ignoramos as nossas limitações, e para nos manter na faixa da esquerda, a gente continua pisando fundo, fazendo o motor gritar, simplesmente para tentar provar para alguém o nosso valor. Quem que esse Fiesta está achando? Só porque ele tem 0.6 de motor a mais do que eu? Ele está querendo me apavorar? Ele está querendo me tirar? E nós não conhecemos a nós mesmos a partir dessa teorreferência que o Rick pregou aqui na última pregação que eu... Acho que foi a última pregação que eu vi, que o Rick falou dessa teorreferência, ou seja, nós conhecemos a nós mesmos a partir de Deus como referência. Então, muitas vezes a gente fala mal de autoconhecimento, mas o autoconhecimento que é mal é o autoconhecimento que não leva Deus em conta. Só que você precisa conhecer-se a si mesmo, diante de Deus. Em Romanos 12, no versículo 3, fala assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Se Deus te deu um motor 1.0, não tenta andar no mesmo ritmo que um Fiesta 1.6. Por mais que seja um Fiesta. Se Deus fez de você um Uno, então você precisa reconhecer as suas próprias limitações. Você precisa olhar para dentro de si mesmo. E você precisa reconhecer que você não consegue impor um ritmo simplesmente para provar para alguém que você consegue fazer. Você consegue fazer isso até por um tempo, mas alguma hora o seu motor vai bater. É impossível ignorar as nossas próprias limitações por toda a nossa vida. É impossível ignorar as nossas próprias limitações por um período de tempo. Se você não for voluntariamente para a faixa da direita, alguém vai te mandar para lá. Alguma circunstância vai te mandar para lá. Você vai ser forçado a ir para lá. E não é legal. Você vai para a faixa da direita ferido. Quem que ele é? Quem ele acha que é para fazer isso comigo? E às vezes esse ele não é o Fiesta que está na sua traseira. É Deus. Quem ele pensa que é para me parar? O ego ferido, porque pensou de si mesmo mais do que devia. Achou que aguentava mais do que podia. Crer no Evangelho, se submeter ao Evangelho, não é se tornar um super-homem. Não é se tornar uma super-mulher. Não é se tornar um super-humano. Essa é a concepção mundana do Evangelho, ou a concepção mundana do que é andar com Deus. Porque daí a gente pega o texto lá, tudo posso naquele que me fortalece, e diretamente no imaginário popular, tudo posso é que eu posso agora fazer qualquer coisa. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso ir com a minha testa nessa parede aqui, e se eu crer que eu vou atravessar ela, eu posso tudo. Se eu declarar as palavras certas, elas vão acontecer. Se eu mentalizar a coisa certa, ela vai acontecer. Isso não é evangelho. Porque tudo posso naquele que me fortalece. O próprio Paulo está dizendo no contexto de eu consigo suportar os sofrimentos que vierem se Jesus estiver me sustentando. Na medida em que Ele me concede que eu suporte. Tem uma oração de uma freira que eu não vou lembrar. Eu tenho um amigo que vai, mas eu não. Outra oportunidade eu trago para vocês.
Qualquer coisa você grita. Que ela fala assim, eu vou parafrasear a oração dela. Que ela fala assim, Jesus, eu faço tudo pelo Senhor. Eu amo o Senhor. Eu entrego a minha vida pelo Senhor. Eu faço o que o Senhor quiser, menos ser freira. Ela não é freira, né? Ela é uma irmã. Ela não queria ser freira. Ela falou assim, menos ser freira. E a gente olha assim, nossa, mas que posição egoísta. Não, ela só está reconhecendo as próprias limitações. Ela está sendo honesta com Deus. E não está fingindo um personagem diante de Deus, como a gente faz muitas vezes quando nós nos apresentamos diante dele. Usando palavras diferentes, com uma postura diferente, vestido com a roupa do Batman. É o super-herói orando diante de Deus. Primeira coisa que andar na faixa direita vai ensinar a gente a reconhecer as nossas próprias limitações. E se eu sou um uno, eu preciso estar satisfeito com o uno que eu sou. Eu preciso saber que essa foi a justa medida que o Senhor me confiou. E o que acontece é, o segundo ponto, na verdade todos os pontos vão puxando um ao outro, mas o segundo ponto ele parte desse, que é andar na faixa da direita nos faz rejeitar o orgulho e a competição. Porque quando nós não estamos bem resolvidos com a justa medida que o Senhor nos confiou, e a justa medida que o Senhor nos confiou não é só o tamanho que Ele quer que o seu ministério tenha, o que Ele quer que você faça, mas diz a respeito de como Deus te criou, como Ele forjou o seu interior, como que Ele planejou o seu temperamento, como que Ele planejou as suas limitações, como que Ele planejou as suas forças, como Deus te teceu quando você ainda era uma substância informe na barriga da sua mãe. E antes mesmo disso, numa outra oportunidade, eu era a BMW. Em um dado momento, eu dirigi o Chococarro. Eu dirigia a X1 da Mamá vindo do Rio de Janeiro para cá. Vindo do Rio de Janeiro para cá, a gente veio... Aí sim, eu estava reclinado. Meu pé esquerdo não fazia trabalho nenhum. Eu só ficava apoiado ali, era só acelerar e frear, acelerar e frear. E eu me sentia, aí sim, no direito de estar na faixa da esquerda, meu amigo. Afinal, eu fui promovido. Minha vida de uno havia ficado para trás. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Não, mas mesmo assim, você vai, você acelera, que você nem sente numa BMW, é uma maravilha viajar naquele carro. Só que, de repente, um Fiesta audacioso, ele continuava chegando perto de mim na faixa da esquerda. Eu falava assim, cara, você não está entendendo, eu estou num outro nível agora. Eu dava uma pisadinha e o Fiesta ficava para trás. Vamos lá, alguém, tu não vai me passar, não. Eu não entro para a faixa da direita para Fiesta nenhum. Cara, não sei porque fiquei com Fiesta na cabeça, mas é que quem dirige Ford na estrada é chato demais, mano. Eu acho que eu sofri muito. Quem tem Fiesta 1.6 aí? Graças a Deus. Fui bem no exemplo mesmo. Todos os irmãos piedosos. É quem tem Fiesta e dirige daquele jeito, não é da igreja, não é evangélico. E daí eu pisava, eu conquistei o direito de estar na faixa rápida. Eu coloquei Fiesta aqui no coisa também. Eu pisava no acelerador e deixava para trás, só que poucos quilômetros depois, eu reduzia, eu ia para a faixa da direita em algum momento e o Fiesta me passava. Eu só não quis dar o gostinho dele de me passar. Sabe por que ele me passava? Porque eu estava na BMW, mas eu continuo sendo motorista de Uno. Talvez você possa dizer assim, Ale, mas você é um Uno. Eu não sou um Uno. Eu sou uma BMW. Eu sou uma máquina, você precisa de ver.
Não tem nada que pode me parar. Eu não só sou uma BMW, como eu sou um piloto de BMW. Você é um Uno, você é um piloto de Uno, mas eu sou uma BMW. Eu sou um piloto de BMW, eu sou um super-homem, eu sou uma super-mulher. Beleza, eu não duvido disso. Eu não duvido que hajam pessoas fortes emocionalmente, pessoas fortes fisicamente, pessoas fortes espiritualmente. Tanto é que esse é o nosso caminho de maturidade. Mas, eu posso não duvidar disso, mas você, contudo, pode ser uma BMW, um piloto de BMW e continuar orgulhoso. E se você for orgulhoso, você vai ser orgulhoso num Uno, você vai ser orgulhoso num Fiesta e você vai ser orgulhoso numa BMW. Porque aqui nós não estamos discutindo da sua capacidade de permanecer no mesmo ritmo acelerado por quanto tempo for. A gente está falando de como Deus te criou para andar na jornada junto com Ele. A gente não está discutindo capacidade de motor aqui. A gente não está discutindo simplesmente capacidade emocional. A gente está discutindo como Jesus planejou a caminhada de vocês. Como Ele planejou a jornada de vocês. Qual foi o compasso que Ele te chamou para andar? Você. Por vezes a gente se encontra mergulhado em competição. Mergulhado em comparação. E as redes sociais são a vitrine, né? Cara, é terrível conversar com alguém que sempre tem uma história melhor que a sua. Eu acabo desistindo. Tipo assim, não, se a gente está competindo, você ganhou. Eu não sou muito competitivo. Sabe, tipo assim, é terrível também ser alguém que vive uma competição interna, uma comparação obsessiva com a suposta vida que outros vivem. E a gente vê a vida que a pessoa está vivendo, a gente vê os vídeos que ela está postando, a gente vê as coisas que ela está compartilhando, e de repente a gente se vê trabalhando no home office, não sei quantas horas por dia, e a gente reclama da nossa vida, porque tem vida muito melhor do que essa, né? Só que a gente está comparando a nossa vida com uma vida que a gente está supondo. E ainda que hajam vidas melhores que a sua, elas nunca vão ser a sua vida. Enquanto você tentar viver a vida que não é sua, você vai continuar competindo com os outros, competindo com si mesmo e dormindo frustrado. Quando a gente vai para a faixa da direita, a gente abdica de competir. A gente abdica de comparar. Quem quiser passar, pode passar. E antes desse período de férias, assim, depois de tudo que a gente viveu, tudo que aconteceu, comecei a perceber o quanto esse comportamento que é reincidente, assim, meu, na faixa da esquerda, de tentar competir com um carro que é mais potente do que o meu, era só uma expressão do que eu estava vivendo com a minha vida realmente. De repente eu me vi lendo livros, não porque eu queria crescer espiritualmente, ou era porque eu tinha uma demanda para atender, ou era porque eu tinha inveja de quem tinha mais capacidade intelectual que a minha. E não é difícil. Às vezes a gente pode até alimentar o combustível do nosso lugar secreto, pode ser a inveja. Eu acordo cedo porque eu tenho inveja. Eu acordo cedo porque eu quero buscar uma vida que é essa aqui, mas a vida que Jesus propôs para mim é essa aqui. Eu leio a minha Bíblia, eu leio os últimos livros, eu quero estar sempre atualizado, porque eu quero estar sempre pronto a conseguir rebater alguém que tem uma opinião contrária à minha. E eu nunca descanso. Meus ombros estão sempre rígidos, meus olhos estão sempre secos, porque se eu piscar, eu posso perder alguma coisa.
Eu tenho que estar sempre no modo de alerta, porque um caminhão pode entrar na minha frente e eu posso me sentir diminuído, porque alguém pode vir dando luz alta atrás de mim e como que fica o meu ego? Como que fica a minha reputação? Nós vamos rejeitar o orgulho e a competição. Eu imagino que na caminhada de Paulo, eu não sei se alguém foi corajoso o suficiente para dar essa opinião para ele, né? Mas talvez alguém dentro do barco tivesse pensado assim, nossa, Paulo, cada coisa, né, cara? Nossa, implica com cada coisa, por que não entra no barco? Estava faltando o quê? 30, 40 reais, a gente juntava aqui e pagava, ele ia. Assim, vamos lá. O que Paulo quer ir andando? O que ele quer ir pelo caminho mais lento, pela opção mais lenta, mais demorada? É porque a gente está sempre querendo chegar antes, chegar logo, chegar rápido. A gente quer avivamento rápido, avivamento logo, avivamento. Volta de Jesus rápido. Vem Jesus rápido, pelo amor de Deus. Sim, isso eu quero mesmo, mas não vai ser rápido. Como a gente acha. O terceiro ponto aqui, de caminhar na faixa da direita, ir para a faixa da direita, para a faixa mais lenta, andar com Jesus, é que isso vai nos submeter ao ritmo de outros. Quando você vai para a faixa da direita, você não determina mais o seu próprio ritmo. Porque você não vai conseguir andar lá e ficar dando luz alta para os outros. Você não vai conseguir andar na faixa direita e você, muitas vezes, pode cair numa subida atrás de um caminhão carregado. Isso é uma das coisas mais terríveis que existe. Ir para a faixa da direita atrás de um caminhão carregado, enquanto o outro caminhão está ultrapassando esse caminhão. E os dois não se ultrapassam, porque os dois estão pesados. Aí eles ficam assim, ó. E o motor... E você ali, tipo assim, dá vontade de parar no acostamento, esperar o que vai acontecer. Mas a realidade é que você não dita o seu próprio ritmo, você se submete ao ritmo de outros. Viver em comunidade é andar na faixa da direita com Jesus. Porque você não dita mais seu próprio ritmo. Você se submeteu ao ritmo das pessoas que estão vivendo comunidade com você. A Tiana estava me falando um negócio do livro da Rosária Butterfield, né? Como é o nome? O Evangelho é a Chave de Casa. Que a Rosária ela faz a compra da casa dela levando hospitalidade em conta. Ou seja, nem a compra da minha casa, nem o que eu vou comprar, é definido mais por mim mesmo. Porque eu me submeti ao ritmo da comunidade. Eu me submeti ao ritmo da vida da igreja. Eu tenho reparado em alguns de nós, assim, por exemplo, no âmbito do estudo que eu estava falando aqui, e tem lido coisas maravilhosas, muito importantes, mas muito elevadas, muito altas. Talvez por um exemplo meu, ou um mau exemplo meu, você tenha achado que isso é a coisa essencial para você agora. Talvez essa é uma coisa essencial, mas não é para você e não é para agora. E daí a gente fica divagando em coisas que não fazem a mínima diferença na nossa vida, e enquanto a gente está colocando a cereja do bolo e passando glacê em cima, tem um buraco no meio que precisa ser preenchido por formação espiritual. E tudo que você precisa não é ler um novo livro sobre uma coisa muito importante para pessoas muito inteligentes do Instagram e você conseguir entender o que elas falam. Simplesmente, a necessidade que você tem, muitas vezes, é sentar com um pai de família, entender como que ele sustenta a casa dele, e ver como é que ele educa o filho dele, e só conversar com ele, e ver qual que é a postura dele durante uma conversa. Os assuntos que ele aborda, a profundidade com a qual ele fala, a dor da experiência saindo nas palavras. Você nem precisa de um livro novo. Você precisa ler um livro de alguém
que já andou muito mais do que você e fala de coisas nas quais a gente precisa crescer bastante. Talvez o que a gente precisa é aprender a orar. Eu preciso. Talvez o que a gente precisa é aprender a ser obediente. Como é que eu sou obediente? O que eu posso ouvir sobre obediência? O que eu posso ler sobre obediência? Eu quero ser obediente a Jesus. Talvez o que a gente precisa aprender é sobre identidade. Identidade? Que parada mais clichê, isso não é de conferência de 2005, 2006? Pois é. Talvez a gente precise de fundamentos. Vocês estão comigo? O quarto ponto, o penúltimo, é que andar na faixa da direita vai nos ensinar a contemplar. Esse autor que escreveu esse texto que eu li, chama A.J. Swoboda. É um nome bem esquisito, né? E no texto ele solta uma frase que é: epifanias precisam de margem. E o que é uma epifania? Epifania é o que a gente chama de revelação. É um encontro, eu sou colocado diante de uma realidade que eu não tinha sido colocado antes e a minha vida é transformada por aquilo. E para que nós tenhamos epifanias, muitas vezes a gente está pedindo para Jesus: Jesus, eu quero um encontro com você. Jesus, eu quero que minha fome seja renovada. Jesus, eu quero te ver de uma forma nova. Jesus, eu quero ser fascinado mais uma vez. Jesus, eu quero a fascinação que eu tinha nos primeiros dias, mas a gente se recusa a ir para a margem e conseguir um tempo para respirar e contemplar, para que haja espaço para que Deus revele essa nova característica dele, revele essa velha experiência de vocês, dê essa nova experiência que você tanto busca. Em Marcos 1, no versículo 35, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Vocês imaginam isso? Todo mundo dormindo, Jesus acordou, foi para um lugar deserto e ficou orando. Jesus fazia isso todo dia? Não. Não. Mas Deus encarnado, o único que poderia andar 100% do tempo na faixa da esquerda, ao encarnar, já decidiu ir para a faixa da direita voluntariamente. E não decidiu pular nenhuma etapa da sua encarnação. Inclusive a necessidade de ficar sozinho. Amigos, a gente é uma comunidade familiar, uma comunidade de comunhão. Mas comunhão nunca vai ser verdadeira se em algum momento você não ficar sozinho. E ficar sozinho não é ficar você e seu celular. Ficar sozinho não é ficar você em um livro. Ficar sozinho não é ficar você, é ficar você e Deus. Sozinho. Silêncio. Porque no versículo 36... Depois do versículo 35, quando Jesus sai de madrugada, em Marcos 1, 36, fala assim: Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Jesus estava sumido lá de madrugada, orando, ficando com Deus. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus, você precisa voltar para a faixa da esquerda, tem trabalho para fazer. Jesus respondeu: vamos para outro lugar para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Quando eu falo de andar na faixa da esquerda, eu não estou falando de se tornar preguiçoso. Porque Jesus, slow down, ele diminuiu o ritmo, ele acordou cedo, ele foi ficar com Deus num lugar deserto, onde ninguém via ele, onde ninguém pôde escrever a oração dele, porque ele estava lá sozinho. Só que quando os discípulos vão chamar ele e falar assim: foi para isso aí que eu vim, está na hora de trabalhar. Andar na faixa direita não é se tornar preguiçoso, não é andar pecando no pecado da preguiça, não é se tornar letárgico, não é se tornar lento, é se tornar humano. Será que você é menos humano do que Jesus? Será que você é mais divino do que Jesus? Essa é a pergunta. Será que nós podemos nos dar o direito de sermos
menos humanos que ele, Deus que se tornou homem, que precisava ficar sozinho. Jesus não vivia tipo assim, vou fazer isso daqui para dar um exemplo para eles, sabe? Eu não preciso realmente, mas eu vou fazer isso aqui para dar um exemplo para eles, para a galera contar. Não! Jesus teve a necessidade de ficar sozinho, teve a necessidade de se isolar. Sabe, às vezes a gente não calcula essas coisas. E existem pessoas que são mais introspectivas, que elas precisam se recarregar para estar com as pessoas. E existem pessoas mais extrovertidas, que elas se recarregam estando com as pessoas. E a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer tanto um ao outro, que a gente olha e fala assim, eu não estou falando todo mundo conhecer todo mundo não, isso é impossível, tá bom? Nunca todo mundo aqui vai ser melhor amigo de todo mundo. Isso é impossível. Se você é amigo de todo mundo, você não é amigo de ninguém. Mas ter pessoas que nos conhecem tanto, a gente conhece tanto elas que a gente sabe, você está precisando dormir, filho. Está falando bobagem já. Isso é insuportável. O Henrique sabe, não é difícil saber quando eu estou insuportável. Dia sim, dia não. Mas é sério, eu quero, porque a gente vai entrar no quinto ponto aqui, eu quero falar com todo mundo, mas eu quero também falar com meus amigos mais próximos, porque eles me conhecem mais. E o quinto ponto, e último, é que ir para a faixa da direita vai nos permitir relaxar os ombros e umedecer os olhos. Talvez esse aqui seja o ponto mais difícil de todos. Porque esse ponto aqui, ele não diz respeito majoritariamente a como nós respondemos a Deus, como o ponto 4 fala de contemplar a Deus na criação, como eu fui para a faixa da direita, eu consegui contemplar o pôr do sol, eu consegui pensar a respeito da viagem, da jornada, eu consegui relaxar. Mas esse ponto aqui diz respeito ao nosso relacionamento uns com os outros. Ao nosso posicionamento uns com os outros. Sabe por quê? Depois de muitos quilômetros dirigidos assim, ir voluntariamente para a faixa lenta, te faz relaxar os ombros, te faz umedecer um pouco os olhos. E é só assim que a gente consegue contemplar um pouco da jornada, mas também é só assim que a gente consegue desfrutar de comunhão profunda. E a realidade é que muitas vezes, quando a gente está uns com os outros, os nossos ombros estão rígidos. E os nossos olhos estão secos. Porque a gente experimenta muito pouco da profundidade uns dos outros. Vocês estão comigo, gente? Quando o assunto começa a ficar um pouquinho mais profundo, ou a gente se enrijece, fica embrutecido, machuca o outro, ou quando o assunto começa a ficar um pouquinho mais profundo, a gente tem um outro tipo de temperamento e a gente desconversa, a gente brinca. E a gente não aproveita da profundidade uns dos outros, a gente está sempre raso. Eu sei que o negócio da poesia, do poema, que parece que eu comecei do nada, né? Ah, nossa, virou o Camões, do nada. Eu sei que pode ser engraçado. Mas é a forma que eu encontrei de revelar o que está escondido nas profundidades do meu coração. Porque as minhas limitações são tão grandes, que muitas vezes uma dessas limitações é me impedir de ver o quão limitado eu sou. E o quanto eu não consigo expressar os sentimentos que eu quero expressar e ter as reações que eu quero ter, quaisquer que sejam os motivos. Se você não tem laudo, você não me diagnostica não, viu? Se você não quer pagar o meu neuropsicólogo, não vem me diagnosticar. Mas escrevendo, eu comecei a ler poesia nas férias, e lendo poesia, eu me peguei, lendo os poemas, assim, alguns deles eu me peguei de madrugada, chorando. Eu falei assim, nossa, o escritor conseguiu escrever o que estava dentro do meu coração, e de repente eu recebi material para eu mesmo escrever o que estava dentro do meu coração. E em diversas oportunidades eu mandei os meus poemas para o Rick, eu mandei meus poemas para várias pessoas ao meu redor. E de repente conversas muito profundas nasceram disso. Eu estava com o Mark e a Cat lá em Balneário,
E eu li o poema que eu postei aí. E eu li, de repente, um senso de seriedade caiu na sala, assim, e a gente começou a falar de coisa séria. E eu, pelo meu temperamento, eu sou tipo o Chandler. Vocês sabem o Chandler? O Chandler, quando as coisas começam a ficar sérias, ele brinca. E eu ficava morrendo de vontade de soltar uma piadoca. Eu estava com o Marco ainda. O Marco, ele é, tipo assim, minha criptonita. E eu morrendo de vontade, só que eu não conseguia. Eu estava vendo dentro do coração deles, porque eu simplesmente consegui partilhar na minha escrita o que estava dentro do meu. Cara, e quantos de vocês estão entalados? Talvez falte um pouquinho de poesia. Quantos de nós têm pensado exclusivamente com a inteligência cognitiva, mas não têm entendido o outro com a inteligência do coração, a inteligência do sentimento? A gente está querendo ouvir os outros para consertar. Sabe aquela música do Coldplay? And I'll try to fix you. O cara quer consertar, ele quer consertar a pessoa. E às vezes não, gente. A gente não tem como consertar ninguém. E a gente está ouvindo a pessoa já pensando assim, como que eu vou consertar? O que eu posso fazer? Pragmático. Não sente, não reflete, não compartilha. E assim, a gente pode botar a culpa na cultura que a gente está inserido de São Paulo, mas a gente não está submetido a essa cultura, a gente está submetido ao Evangelho. O Evangelho dá poder para ir contra a cultura. É esquisito mesmo falar dos nossos sentimentos, gente. É esquisito ver o outro falando dos sentimentos, mas a gente precisa tentar. Estava no aniversário lá da Clara, do Alan e... Olha como que eles são precipitados. Estou falando, não para, não reflete. É aqui, ó, errou, burro. Estava no aniversário da Clara, do Alan e da Roberta Vicente. E daí, cara, uma hora o Alan pegou ela no colo, na hora do parabéns. Sim. Na hora do parabéns, ele começou a olhar para ela e falar assim, filha, quero dizer que você é amada, que você foi planejada por nós. Que esse dia aqui é muito especial para nós. Que você é uma menina doce, você é uma menina meiga, é um privilégio para nós sermos seus pais. Ela está entendendo alguma coisa? Não, ela queria correr. Mas aquilo, de repente, assim, eu, com toda a minha imaturidade emocional, eu fiquei, cara, eu choro, estou constrangido, não sei o que eu faço. Queria ser assim. O que eu vou fazer para minha filha? Vou escrever para ela e dar um papel, ler. Para finalizar, o quinto ponto e finalizar a pregação. Enfim, a caminhada de Paulo chega ao destino para onde ele está indo. E o destino que Paulo está indo, eu nunca lembro o nome da cidade, mas eu acho que é Mitilene. Não, Mileto. Mitilene é outro. É uma amiga nossa. Brincadeira, tem uma cidade de Mitilene aqui em Atos. Mas em Mileto, Paulo, ele manda um recado e ele quer encontrar todos os presbíteros de Éfeso. Mitilene parece nome de gente mesmo, né? Acho que tem Mitilene, é que é uma cidade na Bíblia. Mas ele quer reunir todos os presbíteros de Éfeso. E quando Paulo reúne todos os presbíteros de Éfeso, ele tem uma notícia para dar para eles. E eu quero ler para vocês que notícia que é essa. No versículo, do capítulo 20, no versículo... eu vou ler desde o 25. E agora, eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos.
porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que até mesmo vocês se levantarão, dentre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los da herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos aqui serviram para o que era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados, lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Muito provavelmente, Paulo escolheu ir andando. Talvez porque ele queria postergar essa conversa. Mas também para ir conversando com Deus a respeito de como ele ia falar isso para os seus amigos. Vocês nunca mais vão me ver. E ele começa, eu imagino Paulo. Alguns falam que Paulo não era muito bom pregando, né? Tanto é que antes do texto que a gente leu em Atos 20, 13, um menino dormiu ouvindo ele pregar e caiu e morreu. O Eutico. E daí Paulo vai lá e ressuscita ele. Só que eu imagino Paulo falando com esses discípulos, chorando. E o que parece aqui é que ele está tentando dar o máximo de conselho possível antes dele precisar ir embora. Então, olha, é o seguinte, vai aparecer uns lobos no meio de vocês, muita gente vai tentar desviar, falar coisa perversa, vocês viram o jeito que eu trabalhei, eu fazia tenda, eu não fui pesado para ninguém, eu quero que vocês auxiliem os mais pobres, eu estou levando uma oferta aqui para Jerusalém, e de repente, eles se ajoelham, todos se ajoelham, e o durão Paulo, que falou para Marcos o seguinte, olha, você não vai subir no barco não, porque você é mole, você não aguenta a missão. O durão Paulo está chorando na sala de uma casa, junto com seus amigos, enquanto eles o beijam. E o discípulo fala assim, beleza Paulo, vai surgir lobo, vai ser difícil e tudo mais, mas a gente está triste porque a gente nunca mais vai ver você. É só alguém que escolhe andar mais lento. É só alguém que escolhe ir a pé de um lugar para o outro, quando podia ter ido de barco. Que pode compartilhar coisas nessa profundidade. E receber amor nessa profundidade. Vamos orar? Pai, hoje nós pedimos que o Senhor encontre os nossos sentimentos. O Senhor nos encontre como comunidade, que o Senhor faça essa palavra ser uma palavra que gere sinceridade no nosso coração. A gente quer ser sincero, Senhor, com as nossas próprias capacidades, com os nossos irmãos, com o Senhor. Ajuda a gente a ir voluntariamente para esse caminho mais lento, porque a jornada que nos foi proposta é uma longa obediência na mesma direção. Uma longa estrada à nossa frente. Nos ajuda a lembrar que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis, dos sinceros, que seguem junto ao Senhor. Nos ajuda a abandonar essa nossa sede de performance, de desempenho, Senhor. A gente tem falado contra isso de tantas maneiras, mas às vezes
às vezes não entra no nosso coração, às vezes não entra no meu coração. Eu entendo isso com a mente, a gente entende isso com a mente, mas falta descer para as regiões mais aquecidas, falta descer para o nosso peito, Senhor. E às vezes a gente está rindo das possibilidades que o Senhor nos dá, ou se embrutecendo contra elas. Nos ajuda, Senhor, a amadurecer nessa área. Me ajuda a amadurecer nessa área, Senhor. Me ajuda a ser maduro, Senhor, para compartilhar com os meus irmãos e para receber do compartilhamento deles. Nos ajuda a ser mais profundo, Senhor, e levarmos a vida a vida com o Senhor nessa faixa da direita. Como diz, Senhor, nosso amigo, poeta, a vida tem que ser leve. Nós queremos ser leves andando com o Senhor. Mas nós queremos estar prontos, assim como o Senhor estava. Depois de ficar sós com o Pai, Jesus, o Senhor estava pronto para expulsar demônios e curar enfermos. O Senhor não estava indo por desempenho, mas o Senhor estava fazendo o que tinha sido enviado para fazer. Nos ajuda, nos auxilia na nossa fraqueza, nos auxilia na nossa dificuldade. Faz isso em nós como indivíduos, faz isso em nós como comunidade. Nós queremos ser reais, Senhor. Nós queremos ser verdadeiros. Eu oro isso em nome de Jesus.